Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Luz Câmera Gastronomia, um podcast para você que gosta de filmes e ama cozinha assim como eu. Meu nome é José Barreto, sou produtor de conteúdo para redes sociais e vou começar esse podcast aqui, esse primeiro episódio com vocês, que é um assunto que eu gosto muito, tanto filmes quanto comida. Talvez você já tenha me conhecido de outros podcasts, por exemplo, o Filosofia de Boteco, ou mais conhecido para os íntimos como Fibo, ou também já me ouviu lá no podcast Tem Jogo Brasil, do meu amigo Pedro Veríssimo. E, para esse primeiro episódio, antes de mais nada, eu queria agradecer muito você que chegou até aqui, está ouvindo meu conteúdo. Siga o podcast para aumentar a interação, para você receber as notificações dos novos episódios, tá bom? Vai lá no meu perfil zé.barreto, zeh.barreto, tanto no TikTok quanto no Instagram, e veja as receitas que eu tenho pra vocês, que são maravilhosas. Ainda mais pra você que ainda não sabe cozinhar direito, pode ficar tranquilo que são receitas fáceis, didáticas e bem tranquilas pra você fazer aí na sua casa. E vamos lá. Eu tive essa ideia de criar esse podcast justamente porque eu gosto muito de filmes, sempre acompanho as premiações, Oscar, Globo de Ouro, e por aí vai. E gosto muito de séries também. Mas filmes é um negócio que me prende assim há muito tempo e sempre gosto de ver tanto filmes blockbusters quanto filmes menores, independentes. Eu gosto bastante de todas as áreas voltada pro audiovisual, pro cinema. E aí eu falei assim, caramba, e se eu tivesse uma indicação de um filme e uma receita de comida que é o conteúdo que eu já produzo, misturado e combinando um com o outro. Então, resolvi criar esse podcast, eu espero que vocês gostem, curtam pra caramba. E pra começar, vamos pro primeiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês e falar um pouquinho sobre ele, que é Destacamento Blood. Bom, essa é uma temporada que vai ter entre 10 e 12 episódios, onde eu vou indicar filmes que você provavelmente já viu, ou se não viu, fica a indicação. Filmes que já foram lançados, mas que não tem mais do que 20 anos. Filmes que você precisa ver, filmes que estão na minha lista de favoritos. E filmes que já concorreram a algum prêmio e tal. Vou trazer também filmes de diretores que eu gosto muito. Então, eu quis começar com esse porque... Bom, você vai saber por quê durante o percurso. E lá no final do episódio eu vou te contar uma receita que combina com esse filme para você fazer aí na sua casa e depois assistir comendo essa receita maravilhosa. Bom, Destacamento Blood é um filme original Netflix que foi lançado no dia 12 de junho de 2020. É um filme de drama e guerra, tem mais de 2 horas e meia de duração e é do incrível diretor Spike Lee. Bom, eu quis trazer muito esse filme para ser o primeiro episódio porque o Spike Lee é um diretor que particularmente eu sou muito fã, adoro toda a obra dele. Ele tem uma filmografia incrível, faz uns filmes muito legais, muito bem feitos e que tem aquela crítica que te pega ali, ó, a ponta que pisa ali no calo do seu pé, menino, que o negócio é pesado, mas que é importante. Destacamento Blood foi o último filme dele, né? De 2020. O Spike Lee já é um senhor de 63 anos, que pra mim é considerado um dos maiores diretores do cinema atual. Por todos os filmes que ele já fez, desde Ela Quer Tudo, O Plano Perfeito, Malcolm X, que foi um filme extremamente importante para a história do cinema. Faça a Coisa Certa e por aí vai, né? E o último que foi o mais famoso, talvez, da carreira dele é o Infiltrado na Clã, que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor roteiro adaptado. Mas é isso. Basicamente, esse é o Spike Lee, só isso, só tudo isso que ele é. E vamos lá. Destacamento Blood é um filme que, cara, é um filme que foi lançado durante a quarentena, né? Que a gente estava no auge da pandemia, principalmente lá na Europa e Estados Unidos. E ele veio no momento, infelizmente, muito certo, porque ele foi lançado em junho e um mês atrás
a gente tava em luto, sofrendo pela morte do George Floyd, que foi um ataque extremamente tenebroso e cenas marcantes lá nos Estados Unidos, que acarretou todas as manifestações do Black Lives Matter. E também um tempo atrás, com a morte do menino aqui no Brasil, João Pedro. Então é um filme que veio com um tema lá de trás, né, que fala sobre a guerra do Vietnã, mas com temáticas muito atuais e que são extremamente necessárias até hoje para a nossa história. Ao contrário, também é importante falar aqui que o elenco de Destacamento Blood é incrível, né? Então, a gente tem Delroy Lindo, o Jonathan Myers, que é o cara que protagoniza também a série de Lovecraft Country da HBO, que também é muito boa. E por aí vai, né? E foi também o penúltimo filme do Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra, que, cara, eu espero muito que a gente lembre dele e venere. É um ator extremamente talentoso e fez muito nesse filme. Mas o maior destaque aqui é pro Delroy Lindo, que pra mim é o protagonista, e a gente tá chegando na época de premiações. Eu gostaria muito que ele fosse indicado a melhor ator, porque tem uma cena lá que eu não vou dar spoiler, mas é um monólogo que ele faz mais da metade pro final do filme, que só aquilo ali já vale assistir o filme inteiro. Ele é um personagem tenso e muito denso, assim, por tudo que ele passou. Basicamente, a história do filme são 5 pessoas, né? São 5 ex-guerrilheiros que lutaram na Guerra do Vietnã. Na época, eles descobriram um tesouro e esconderam. Um desses guerrilheiros, que é o Chadwick Boseman, que interpreta o Norman, morreu. Então eles voltaram, os 4 voltaram para os Estados Unidos, esperaram passar 30 anos depois, seria nos dias atuais. Eles resolvem voltar para o Vietnã para desenterrar esse tesouro que eles tinham encontrado e trazer de volta, e também trazer os restos mortais do grande amigo deles, o Norman, e fazer uma homenagem para ele, né? É uma aventura, assim, que eles tentam correr atrás e tudo mais. E é um filme longo, mas que o Spike Lee te pega de um jeito que ele tem isso, né? De começar a te explicar, a trazer referências que são faladas no filme e tudo mais, e que vale muito a pena. Então fica aí minha dica. Uma das curiosidades também, que ao contrário do Irlandês, que foi um filme também recente da Netflix, o Spike Lee, ele usou os mesmos personagens do tempo atual para fazer eles nas retrospectivas dos filmes. Eles interpretam eles mesmos na versão jovem, quando aparecem os flashbacks deles com o Norman. Isso é muito legal, de uma sutileza muito bonita e que não fica estranho no filme, diferente do Irlandês, que usaram bastante rejuvenescimento nos atores e CGI para deixar eles com feições mais novas. Já no filme do Spike Lee, não. Eles só filmaram com um filme com uma câmera de 16mm e em PB, né? Então, são imagens muito lindas e tem toda também a crítica, né? Então, é um filme que fala bastante da temática racial, que é importante. Não é o meu lugar de fala, mas todos nós temos que falar sobre isso. Tem uma crítica muito importante, que acho que é a principal, que é venerar os corpos negros que foram ofuscados durante a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã, historicamente, os Estados Unidos falam que eles ganharam, mas foi uma guerra perdida pelos Estados Unidos. Então, meio que os Estados Unidos abandonou essa guerra que eles sabiam que não iam conseguir ganhar. E o que acontece naquela época, mais ou menos 13% da população dos Estados Unidos era negra. Só que, como os Estados Unidos sabia que essa guerra do Vietnã já era uma causa perdida, que eles não iam ter muito o que fazer, eles demandaram muito mais soldados negros para essa guerra, meio que levando eles pro abate, sabe? Então,
Existe um dado durante o filme que fala que mais de 30% dos soldados que lutaram na Guerra do Vietnã eram negros. Então isso é totalmente desproporcional à população total do país. Então, meio que tem essa crítica para reverenciar a importância do negro, que foi ali o colete à prova de bala dos americanos na Guerra do Vietnã, praticamente, né? Tanto é que também ele traz uma crítica de outros filmes que também têm a temática da Guerra do Vietnã, como Apocalipse Now, Platoon, Nascido para Matar, entre outros, que só mostra o homem norte-americano branco. Então, são filmes com visões totalmente disruptivas, que não contam a verdade, né? E eram filmes que fizeram grandes sucessos lá atrás, e sempre era ou estrelado pelo Stallone ou pelo Chuck Norris. E nunca tinha um protagonista negro. Eu acho que o Spike ele teve muito essa sacada também de retratar a história de uma forma mais coerente, e como foi, e principalmente trazer esse impacto social e essa crítica social também, e racial, para uma visão mais realista do que foi a Guerra do Vietnã. Então, cara, é um filme que eu espero que ainda não saia a lista dos indicados desde o dia da gravação desse episódio, mas que eu gostaria muito que fosse reconhecido tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro. Então acho que fica aí a dica. E pra gente finalizar, uma receita que eu vou indicar que combina com esse filme é uma receita vietnamita, né? Porque o filme se passa no Vietnã, então tem que ter uma receita vietnamita. Porque a cozinha oriental é algo que me fascina demais pelos sabores agridoces. E aí, eu vou indicar uma receita que é um rolinho vietnamita que é super, ultra, mega fácil de você fazer em casa. Então, basicamente, curiosidades, né? O rolinho vietnamita ele é feito de um papel de arroz e também é conhecido como fresh roll ou rolinho de verão. Esse papel de arroz lá é chamado de ban trang. Eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas é assim que é chamado a folha original, que é o papel de arroz, que também é conhecido como pão-folha aqui no Brasil. E ela é feita basicamente de uma mistura de farinha de arroz com água, e aí ela é cozida no vapor e depois ela é seca ao ar livre, como é feito artesanalmente há muitos e muitos anos atrás lá no Vietnã. Então, é um recheio, é um prato que não tem um recheio específico, você pode rechear com o que você tiver aí na sua casa. E pode combinar diversos sabores. E pode ser servido também com um molhinho bem temperado e bem picante, que fica uma delícia. A receita que eu dou, eu peguei essa folha de arroz, né? A dica é, você tem que passar ela na água morna para ela ficar bem maleável. E aí você estica ela numa tábua, ou numa pedra, ou na sua pia mesmo. Deixa ela bem retinha. O vídeo que eu fiz eu mostro pra vocês. Eu recheei com cenoura, picado em julienne, bem, bem pequenininho, bem fininho. Pepino, também picado bem fininho. E nisso ele fica numa marinada que eu ensino a fazer lá também no vídeo, que é muito legal. E aí você mistura com o que você quiser. Repolho, eu coloquei, alface. E aí pra dar um frescor a mais, eu coloquei folhas de manjericão. E pra finalizar, um camarão cozido. E é isso. E aí é muito fácil pra dobrar, você coloca ele, todo esse recheio. E aí você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar manga, se você quiser colocar outro legume que você gosta mais. Salsão pra dar um frescor também, fica muito legal. Você vai colocar isso tudo por cima da folha, enrolar, fazer um rolinho e tá pronto. Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, é só enrolar. É como se fosse uma saladinha pronta, enrolada para você comer, tá bom? Se você quiser saber como faz essa receita, aí você vai ter que ir lá no meu perfil, ou no TikTok, ou no Instagram, e lá eu explico direitinho, passo a passo, para você ver com seus olhos. Então é isso, gente. Esse é o primeiro episódio do Luz, Câmera e Gastronomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram,
Mandem mensagem, mandem sugestões de filmes e me fala aí uma receita que você acha que também combinaria com esse filme, Destacamento Blood, que tá disponível no catálogo Netflix, tá bom? Meu nome é Zé Barreto e até o próximo episódio. Valeu! Este podcast é produzido e editado por Braba House.